Boa noite, irmãos. Quem aqui gosta de ganhar presentes? Acredito, se eu pedisse para levantar a mão quem gosta de ganhar presentes, todos aqui levantariam a mão rapidamente. Pois, afinal de contas, quem que não gosta de ser presenteado? Mas se a pergunta fosse, você gosta de dar presentes? Aí talvez nem todos levantariam a mão, pelo menos não com a mesma espontaneidade de antes, né? Vamos refletir um pouco. Por que uma pessoa gosta de ganhar presentes? Por que você gosta de ganhar presentes? Pode ser porque assim você se sente lembrado, querido, amado, ou talvez você sente prazer na surpresa, né? Poxa, não estava esperando esse presente, que legal, né? Talvez seja simplesmente pelo presente em si, especialmente se for alguma coisa que você gosta. Ou mesmo por receber algo que não lhe custou nada. Tem gente que diz que de graça tem injeção na testa, né? Pois, não custou nada, poxa, que legal, ganhei alguma coisa, não precisei pagar por isso. Mas por que uma pessoa amaria dar presentes? Isso pode ser trabalhoso, pode ser custoso. Poderíamos pensar que a razão mais provável seria porque as pessoas presenteadas devem ser muito queridas ao presenteador, né, aquele que dá o presente, e este deseja agradá-las. Ou talvez porque o presenteador tenha muita condição de presentear, uma pessoa abastada, rica, tem muito, e gosta de ser generoso para com os outros. Bom, tudo isso é bom, mas alguém desconfiado pode pensar que uma pessoa que gosta de dar presentes sempre obtém alguma vantagem com isso, nem que seja apenas alcançar a confiança, ou a afeição, ou o reconhecimento dos outros. Considerando também que presente não é somente aquilo que se dá embrulhado em papel colorido, em data especial, pense no que fazem os pais aos seus filhos. Isso desde quando, aliás, desde antes de nascer, né? Desde quando está ainda no ventre. Todas as coisas que os pais dão aos seus filhos são como presentes, pois essas coisas não vão ser cobradas, né? Dificilmente, a não ser que o pai esteja bem irritado já no tempo e devia cobrar isso que eu dei para ti, né? Mas normalmente não é assim. Muitas vezes os filhos pedem coisas de seus pais para que eles adquiram, né, para ele. Pode ser um brinquedo quando é criança, pode ser uma roupa, hoje em dia pode ser um celular, um tablet, um computador, ou algum tipo de comida, né? Quem tem filho pequeno e sai para o supermercado ou para o shopping sabe muito bem o que é isso, né? O filho sempre está pedindo alguma coisa, sempre pede, pode ser qualquer coisa. E quanto ao que Deus nos dá, e ao que pedimos dele, você considera como presente também? Tiago diz em sua carta que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Está lá em Tiago 1,17. Tanto dádiva quanto dom são sinônimos de presente. Presente. E quem é o Pai das luzes? É Deus. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos que tudo o que temos são presentes de Deus. Estamos estudando há algum tempo sobre a vida de Davi e como Deus o estava preparando para reinar sobre Israel, segundo a sua vontade. Dentro do plano de Deus, Davi passaria por grandes tribulações, por lutas, por dificuldades, adversidades. Por um momento, até, Davi se afastou da perfeita vontade de Deus e passou a seguir os seus próprios planos. Mas Deus o disciplinou, nós já estudamos isso. E em meio à angústia, Davi buscou ao Senhor seu Deus e se reanimou, ou seja, se fortaleceu nele. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, leremos neste momento versos 1 a 20, apenas para relembrar o contexto.
1 Samuel 30, 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os 600 homens que com eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Já vimos nas outras oportunidades em que estive aqui pregando, que devemos buscar forças e ânimo no Senhor, nosso Deus, porque só Ele pode nos fortalecer. E meditamos em 3 verdades. A fraqueza espiritual se revela quando confiamos mais em nossa força intelectual ou física do que na dependência do Senhor. Segundo, quanto mais nos distanciamos de Deus, mais perigos de pecado nos cercam, mas a disciplina divina nos aproxima novamente do Senhor. E terceiro, na angústia, o poder dos homens de nada serve, mas o Senhor reanima quem o busca. Vimos também que devemos buscar forças e ânimo no Senhor nosso Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E consideramos mais 3 verdades. Deus atende à oração do contrito. Deus provê os meios necessários aos seus servos para que os propósitos dele sejam confirmados. E, no seu tempo, Deus dá vitória aos seus servos e muito mais, segundo a sua vontade. Veremos agora outra razão por que devemos buscar forças e ânimo no Senhor. Porque tudo vem
de Deus, porque tudo vem de Deus. Davi e seus homens recuperaram tudo o que lhes fora tomado pelos amalequitas e muito mais, pois se apossaram de tudo quanto era dos amalequitas. Além disso, levaram todas as coisas que os amalequitas haviam saqueado de outras cidades. Lembra que eu falei no estudo passado que esses amalequitas, eles eram uma nação nômade, né, um povo nômade que saía saqueando as outras. Então eles tinham as suas posses, mas tinham muito do que saqueavam de outros povos, de outras localidades. O que nós lemos aqui, eles deram com ímpeto contra o sul de Judá e contra Ziclag. Então, eles aqui atacaram tanto a terra dos filisteus, quanto a terra de Judá. No versículo 20, o autor relata o que disseram a respeito do despojo. Veja, o que está falando aqui do despojo? Todas as ovelhas e o gado. E disseram, este é o despojo de Davi. Este é o despojo de Davi. Lembra-se de quando Abrão e seus homens obtiveram grande vitória contra 4 exércitos, aliás, exércitos de 4 reis que haviam capturado seu sobrinho Ló? Dentre esses reis, ali tinha o rei de Sodoma. E quando Abraão voltou vitorioso com todos os despojos e com tudo o que havia recuperado dessas nações, né, desses locais, o rei de Sodoma lhe disse, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ou seja, devolve as pessoas que foram raptadas ou capturadas, levadas cativos de Sodoma, e você pode ficar com todo o despojo, ou seja, com todo o bem. É claro que os irmãos lembram o que Abrão, na época, né, respondeu. Não, para que depois não digas que eu enriqueci Abrão. Ou seja, era muita coisa. Abraão já era rico, ele ficaria mais rico. Mas ele disse assim, dê apenas aquilo que cabe aos companheiros de luta, que tinham alguns lá, né? Podemos perceber, então, que nos tempos bíblicos era comum o líder do grupo vitorioso ter o direito de ficar com os despojos conquistados numa batalha. No caso de Davi e seus homens, ele era o líder. E por isso diziam, este é o despojo de Davi. O que isso significava? Vamos então à primeira verdade que queremos destacar. Deus dá responsabilidades aos seus servos. Deus dá responsabilidades aos seus servos. Aquele despojo diante de Davi não indicava que ele havia ficado rico. Ele poderia, mas revelava uma grande responsabilidade para ele, que nós iremos ver um pouquinho mais na frente, ou seja, vai ficar muito claro à frente nessa história. Antes devemos nos lembrar de que Davi havia se reanimado no Senhor. Esse é o versículo principal desse capítulo 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Só para recapitular, Davi estava meio fora da vontade de Deus, havia fugido para a terra dos filisteus, estava fazendo muita coisa errada ali, enganando, sendo dissimulado e tantas coisas assim, e Deus o disciplinou enviando os amalequitas para levarem todo o seu povo que estava ali na cidade de Ziclag. Mas Davi se reanimou, ou seja, animou-se novamente, recebeu forças novamente no Senhor, que parece que ele não tinha mais. Lembra que choraram até perder todas as forças. Ele voltou, em outras palavras, ele voltou a Deus. Voltou a Deus. Então, Davi se reanima no Senhor, e aí ele consulta ao Senhor. Nós lemos isso. Ele chama ali o sacerdote, pede ali a estola sacerdotal, nós já falamos sobre isso, não é? E Deus lhe responde, ele pergunta a Deus, eu devo perseguir aquele bando? E Deus diz, persegue-o, porque alcançarás, e tudo libertarás, tudo recuperarás. Né? Tudo que foi levado pelos amalequitas, você vai recuperar. Então, Deus lhe ordenou, persegue o bando. Deus ordenou e disse que ele iria alcançá-lo,
alcançá-los e iria libertar tudo. O Senhor lhe garantiu o êxito nessa empreitada, mas ele deveria ir e lutar. Davi não ficaria ali de braços cruzados esperando Deus trazer de volta tudo. Deus disse: persegue-o, tu o libertarás. Logo, Davi tinha uma responsabilidade. Responsabilidade. Lembro-me de que certa vez eu ouvi de um pregador que todo crente deve agir como se fosse um líder, dando sempre um bom exemplo diante daqueles que estão ao seu redor, mesmo que não seja o chefe ou o principal de um determinado grupo. Os maridos são os líderes de seus lares. Os pais e as mães lideram sobre seus filhos porque são seus responsáveis. Cada crente também tem certa responsabilidade por seus irmãos em Cristo. Por isso que nas Escrituras há tantos versículos sobre a mutualidade cristã. Amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. A ninguém fique devendo nada a não ser o amor. Ou seja, sempre nós temos uma responsabilidade para com Deus em relação ao nosso irmão ou ao nosso próximo. Também um crente no ambiente de trabalho ou numa sala de aula, na escola ou na universidade, sendo luz e sal da terra, como o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5, entende que é responsável por aquelas pessoas diante de Deus em lhes apresentar o Evangelho e fazer com que glorifiquem ao Pai. Lembra o que diz o versículo 16? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você já tinha parado para pensar nisso? O pai é responsável, a mãe é responsável, os filhos são responsáveis, os irmãos são responsáveis, não só os irmãos de sangue, mas os irmãos em Cristo. O aluno é responsável, assim como o professor é responsável. Deus dá responsabilidades a todos para agirmos de acordo com a vontade dele. Deveria ser comum um crente se tornar um representante da turma, ainda existe isso? Representante da turma na escola, quem é criança ou adolescente, quem é o representante da turma? Eles escolhem alguém. Por quê que um crente deveria ser comum de um crente ser representante da turma? Por causa do seu bom testemunho. Normalmente, quem é o representante da turma? É aquele que é estudioso, é aquele que é responsável, é aquele que não chega atrasado, aquele que é pontual, aquele que é assíduo. Assim também como um crente deve ser uma referência de bom profissional no seu trabalho. Competente, educado, honesto, sabe lidar bem com as pessoas, sabe lidar com diferentes situações. Vamos nos lembrar de José. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e se tornou escravo de Potifar no Egito. Lembra? Um escravo acorrentado, não é um empregado. Ele era um escravo, ele foi vendido. Esse escravo, numa terra estranha, fez tudo correto. E o seu dono, não vou nem dizer de seu patrão, mas o seu dono percebeu que tudo que José fazia prosperava. Então, ele fez dele, de José, o seu mordomo. Mais tarde, os irmãos conhecem bem a história, José foi preso, foi levado a um cárcere injustamente, por algo que lhe acusaram, e lá, o responsável, o gerente do cárcere, fez dele um mordomo ali daquela prisão. Ele é que cuidava dos outros presos. Alguns anos depois, quando esteve na presença do faraó, o rei do Egito, pela primeira vez, ele interpretou o sonho de faraó. E não apenas isso,
também o aconselhou a como administrar o Egito no tempo dos 7 anos de fartura, para que não faltasse nada nos 7 anos de fome. Então Faraó, ao ouvir aquilo, disse para os seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? E virou para José e disse: bom, já que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Não, ninguém há, aliás, somente no trono eu serei maior do que tu. Está lá em Gênesis 41, versos 38 a 40. Deus dá responsabilidades aos seus servos para que Ele seja glorificado. E não importa a situação ou a condição em que você está. Você pode ser um chefe, você pode ser um escravo. Deus te dá responsabilidades para glorificá-lo. Voltando ao nosso texto, a conquista do despojo foi consequência da vitória na batalha e caberia ao líder administrá-lo. Então, a partir do versículo 21, o autor de 1 Samuel relata o retorno de Davi e seus homens após a vitória contra os amalequitas. O reencontro com os 200 homens que ficaram lá no ribeiro de Besor, que deveria ter sido uma ocasião assim, de festa, de alegria e comemoração pela vitória, acabou se tornando um momento de intriga. Leiamos os versículos 21 e 22. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Uau! Davi, o líder, saudou aqueles homens cordialmente, como diz esse texto. No original, parece que ele usou a palavra shalom, né? Muito usado pelos israelitas, paz. Ele saudou com a paz, né? Paz de Deus, shalom. Mas parece que seus amigos ou seus companheiros não estavam querendo shalom, não, né? Não estavam querendo paz. Alguns homens maus do grupo não queriam repartir os despojos com seus companheiros que ficaram em Besor. Aqueles homens foram chamados pelo autor de filhos de Belial. Aí você pode, o que é filhos de Belial? Né? Significa, a palavra filhos de Belial, junção aí de duas palavras, né? Significa algo sem valor ou sem utilidade. Era uma expressão usada para se referir a algo ou alguém inútil, que não serve para nada. Sabe aquela nossa expressão, quando a gente diz às vezes, esse cara não vale nada? É um filho de Belial. Pois é, não vale nada, não faz nada. Algumas traduções dizem vadios, ou poderíamos dizer vagabundos. Não valem nada. Não fazem nada. Mas essa era uma expressão usada para designar o que era mau e perverso. Eram homens maus. Lembre-se de que quando Davi fugiu de Saul, do rei Saul, 400 homens se juntaram a ele na caverna de Adulão. A descrição feita deles pelo autor não era nada agradável. Se a gente for lá para 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, fala assim desses homens: todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. Já pensou? Eram os fora da lei. Eram aqueles que não queriam estar junto da sociedade, talvez a sociedade não queria que eles estivessem juntos ali. E diz o texto que Davi se tornou o chefe deles. E algum tempo depois se juntaram mais 200 homens, talvez da mesma categoria.
Foram esses homens que por 2 vezes aconselharam Davi a matar Saul à traição. Também foram eles que quiseram apedrejar Davi pouco tempo atrás. Já pensou em liderar um grupo em que a maioria das pessoas possui essas características negativas? Filhos de Belial? Não seria fácil, nem um pouco fácil. Agora pense um pouco. Você é uma pessoa fácil? Talvez para algumas pessoas, você seja uma pessoa complicada. Talvez a esposa pense, poxa, meu marido não é fácil. Talvez seja o marido que diga, rapaz, a minha esposa não é fácil. Ou alguns pais dizem, rapaz, eu tenho uns filhos que são complicados. Os professores dizem, rapaz, tem cada peça rara na minha sala de aula. Até na igreja, na escola dominical, os professores da escola dominical, ai, aquela pessoa veio hoje. Quando ele vem, né, eu tenho que exercer demais o fruto do Espírito, principalmente longanimidade, né, domínio próprio. Quem sabe se você é fácil ou difícil, é a pessoa que está perto de você. Talvez o seu pastor não saiba. O irmão sempre vem para a igreja, tão tranquilo, amável, educado, prestativo, mas em casa, no trabalho, na rua, na vizinhança. Jesus escolheu 12 homens para serem seus apóstolos. Uau! Que privilégio, né? Estar próximo de Jesus. Talvez poderíamos pensar, Jesus deve ter escolhido os melhores de lá. Eles não eram fáceis. Pelo contrário, embora se dissessem tementes a Deus, muitas vezes não criam no que o mestre fazia, nem compreendiam o que ele dizia. Os irmãos sabem muito bem a história. Às vezes tinham até medo de falar com Jesus ou de perguntar alguma coisa. Jesus falou tantas e tantas vezes, eu vou ser preso, vou ser maltratado e vou ser crucificado e ressuscitarei ao 3º dia. E eles não creram. Jesus fez a multiplicação dos pães e na 2ª vez, eles ainda não criam. Houve uma ocasião em que chegou uma pessoa diante de Jesus e disse, olha, meu filho está endemoniado, eu levei aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. E sabe o que Jesus disse? Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus sofria com aqueles discípulos, com aquela geração. Enfim, um deles o traiu, outro o negou, e todos o deixaram no dia do seu sacrifício. Mesmo assim, Jesus os amou até o fim. E eles foram grandemente usados por Deus na sua obra. Perceba então que Deus usa pessoas difíceis, como eu e como você. E isso é um grande consolo. Você se conhece melhor do que ninguém. Você conhece os seus pecados. Você sabe o quanto você é difícil. Você conhece as suas lutas para se manter puro, para fazer o que é correto. Talvez você tenha algumas responsabilidades aqui na igreja e depois você fica pensando, poxa, mas eu fiz tanta besteira nessa semana. Que conforto é saber que Deus usa pessoas difíceis e complicadas como nós e nos dá a responsabilidade de amar e cuidar de outras pessoas difíceis e complicadas. Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Assim como o líder, os liderados também são pecadores. E é dever do crente guiá-los conforme a vontade de Deus. Sim, é dever do pai, mesmo sendo pecador, educar seu filho segundo a vontade de Deus. É dever da mãe, mesmo sendo pecadora, educar seus filhos
segundo a vontade de Deus, dizendo o que é certo e o que é errado. É dever do marido aconselhar e guiar a esposa a fazer o que é correto. É dever da esposa auxiliar seu marido, até dizendo muitas vezes, meu amor, não é assim que a palavra de Deus diz. É dever do irmão em Cristo falar para o outro irmão quando ele está errado também. Temos responsabilidades para com os outros. É seu dever, no seu ambiente de trabalho, na escola, em qualquer lugar, dizer o que é correto e o que é errado, mesmo que as outras pessoas não gostem. É claro que você não vai fazer isso com grosseria, com brutalidade, mas com brandura, com mansidão, com sabedoria. Nós temos responsabilidades. Davi era o líder de um grupo de 600 homens e haviam conquistado um grande despojo. O que você faria se estivesse nessa situação? Vamos à nossa segunda lição. Devemos reconhecer que toda bênção vem do Senhor. A confusão criada por causa do despojo provava que Davi não ficaria com tudo. Este é o despojo de Davi. Poxa, ele vai ficar com tudo? Não ficaria com tudo, mas ele repartiria com os seus homens. Alguns deles, porém, não queriam repartir com os 200 homens que ficaram cuidando da bagagem porque estavam muito cansados. O ribeiro de Besor, naquele período, provavelmente estava cheia. Então, aqueles homens andando, correndo por muito tempo, perseguindo o bando, procurando o bando dos amalequitas, e já lembra que eles vinham de uma viagem, eles vinham de Afeca até Ziclag, cerca de 80 ou 100 quilômetros. Chegaram em Ziclag, tudo queimado, tudo devastado, então foram mais uma perseguição. Eles não tiveram forças para talvez nadar e atravessar aquele ribeiro, estavam cansados. Aqueles 200 homens ficaram porque estavam cansados. E os 400, ou pelo menos alguns dos 400, dizem, não, eles não vão ganhar do despojo. O que Davi responde? Vamos ver os versículos 23 e 24. Porém, Davi disse, não fareis assim, meus irmãos, ou irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Davi reconheceu que tudo o que eles conquistaram veio de Deus. Era a resposta de oração. Lembra? Davi perguntou a Deus, Senhor, devo perseguir o bando? Vou alcançá-lo? E Deus respondeu, sim, persegue-os e os alcançarás. E tudo libertarás. Foi resposta de oração. É o Senhor quem tem o controle de todas as coisas. Certamente também, lembra que Davi comandou tropas do rei Saul, de Israel. Davi certamente conhecia a lei acerca da guerra, conforme Deuteronômio capítulo 20. Ali, a partir do versículo 3, está escrito, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Praticamente foi isso que Davi respondeu aos seus homens. Foi Deus que nos entregou tudo isso. Foi Ele que foi conosco, ou seja, Ele pelejou por nós. O versículo 14 fala sobre o despojo, o versículo 14 de Deuteronômio 20. Mas as mulheres e as crianças, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Quem deu o despojo dos inimigos foi Deus. Fica claro nesse texto que Deus pelejaria pelo seu povo e lhe daria a vitória e o despojo. Davi quis que seus homens entendessem isso
Então ele os ensinou que nada do despojo lhes pertenceria se o Senhor não tivesse dado a eles. Portanto, não era correto brigar pelos seus direitos, porque tudo era do Senhor. Deus é justo. Por isso, tudo deveria ser repartido justamente, igualmente. O que, conforme o versículo 25, que diz: e assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. Ficou estabelecido. Os irmãos sabem que depois Davi se tornou o rei de Israel. Agora, é bom deixar claro que Davi não estava implantando uma espécie de comunismo. Antes, ele estava defendendo que acima da força dos homens está a soberania e o cuidado de Deus. Além disso, aqueles 200 homens que ficaram cuidando da bagagem ali, eles faziam parte da empreitada. Eles não ficaram de braços cruzados. Eles não ficaram sem trabalhar. Não era como no caso de alguns crentes tessalonicenses, que por um entendimento teológico equivocado a respeito da volta de Cristo, começaram a comer de casa em casa, comer na casa dos irmãos, sem trabalhar. Jesus vai voltar mesmo, então vou largar meu emprego e vou ficar esperando. Mas aí parou de trabalhar, parou de ter dinheiro para comprar comida, então foi visitar os irmãos. Sabe o que Paulo falou a respeito disso? Primeiro que chamou de aqueles que andam desordenadamente. E disse, Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses 3:10, se alguém não quer trabalhar, não coma. Não era esse caso aqui. Os homens estavam na empreitada, foram à luta e ficaram vigiando a bagagem. Muitos daqueles guerreiros de Davi, provavelmente, os homens de Belial, estavam se gloriando ou se vangloriando por sua conquista e achavam injusto dividir os despojos com aqueles que não lutaram na batalha final. Geralmente, o descontentamento ocorre quando pensamos só em nós mesmos. Foi eu quem lutei. Ele não lutou. Foi eu que fiz o mais difícil, o mais perigoso. Ele ficou só com a bagagem. Eu sou mais forte, mais resistente. Ele ficou cansado, não conseguiu atravessar um ribeiro. Uma falsa justiça externa tenta esconder a ganância e o egoísmo do coração. Não é justo. Eles não batalharam. Quando Davi exclama no versículo 24, quem lhes daria ouvidos nisso? Ele queria dizer, meus irmãos, isso não é correto. Isso é loucura. Ninguém vos ouviria. Parece um pecado tão infantil, mas habita no coração de muitos jovens e adultos. Foi eu que fiz. Então é meu. Eu conquistei. É só meu. Eu cheguei primeiro. É meu. O que uma criança pequena mais diz, né? É meu. É meu. Os adultos fazem isso também. Não, meus irmãos. Foi Deus quem nos presenteou com tudo o que temos. Como diz o hino que cantamos, tudo o que tenho aqui foi me dado por ti. Anos mais tarde, Davi já era rei. Estava próximo a passar a coroa para seu filho Salomão. E em preparação antecipada para a construção do templo, ou seja, Davi quis construir um templo a Deus, sem Deus pedir. E Deus disse para ele que ele não construiria, mas o seu filho Salomão construiria. No entanto, Davi se preparou para algo que ele não presenciaria. Se preparou para a construção do templo. E ele levantou uma grande oferta. E foi realmente recolhida uma grande oferta. E ele louvou a Deus dizendo,
Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há poder e força. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas 29, 10 a 14. Bem, se tudo o que temos vem do Senhor, Ele nos dá a responsabilidade de administrarmos os seus recursos corretamente, não com ganância ou com avareza. Nós somos seus mordomos, porque tudo vem dEle. E chegamos na nossa terceira verdade, a nossa terceira lição. Devemos agir com generosidade e sabedoria, tendo como base o caráter de Deus e sua soberania. Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a cidade que havia sido devastada pelos amalequitas, onde eles moravam, né? O que eles fizeram quando chegaram lá? Vamos ler os versículos 26 a 31. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jarameelitas e nas cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. É interessante que o texto não diz que eles primeiramente resolveram reconhecer os danos da cidade. Lembra? A cidade foi queimada. O texto não diz que eles começaram a planejar a limpeza e organização da cidade. O texto não diz que eles começaram a pensar como vamos reconstruir ou quando vamos reconstruir as nossas casas. O texto não diz que eles chegaram lá e começaram a se lamentar por ver a cidade destruída, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Antes, Davi enviou do despojo aos anciãos de Judá. Ele se preocupou primeiramente com os outros, porque ele recebeu um presente do Senhor, ele queria presentear os outros. Os amalequitas haviam saqueado vários lugares além de Ziclag. O autor de 1 Samuel informa nos versículos, isso no capítulo 30, versículos 1 e 14, que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, ou seja, ali na versão original é o Negueb, é ali o sul de Judá, né, região sul de Judá, e Ziclag. Davi, então, devolveu o que era de Ziclag, começou a compartilhar o restante do despojo por várias cidades de Judá, especialmente aquelas cujos moradores haviam ajudado em seu período de fuga de Saul. Parece que isso fica muito claro no versículo 31, quando diz, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Por que Davi andou em vários lugares? Porque ele estava fugindo de Saul. E nós sabemos que muitos desses lugares acabavam dando uma acolhida a Davi, ajudavam, seja em alimentação. Foi isso que ele foi buscar com Nabal. Provavelmente ele fazia isso em outros locais também. Então, ele estava enviando despojos a essas pessoas. Talvez até algumas dessas cidades tenham sido saqueadas também pelos amalequitas, conforme parece ficar claro no versículo 16. Veja,
Descendo os guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande de despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Essas cidades todas aqui, para as quais Davi está enviando dos despojos, ficavam ali naquela região próxima, região do sul de Judá. Alguns acreditam, porém, que Davi estava apenas sendo estratégico. Esse aí era um guerreiro, um comandante de guerra. Ele estava sendo estratégico. Ele estava visando o apoio dessas cidades para poder se tornar o futuro rei de Israel em breve. No entanto, embora essa ideia não seja absurda, parece que é até válida, Davi sabia que seria rei. Por quê? Porque Deus havia lhe dito. Deus havia lhe dito. Então é mais correto pensar que Davi estava agindo com bondade e generosidade em reciprocidade ao que já havia recebido daquelas pessoas, daquelas cidades, em outras oportunidades. Davi tinha um coração cheio de gratidão. E Davi, como ele mesmo disse, reconhecia que tudo foi dado pelo Senhor. E o que ele disse aos anciãos, aos seus amigos, anciãos de Judá? Tome o presente que Deus nos deu. Esse presente vindo dos inimigos do Senhor. Quantas vezes na história de Davi não o vemos ser generoso com tantas pessoas? Por quê? Porque isso agradava a Deus. Agora, é claro, Davi foi sábio também. A gente pode pensar, estrategista, ele foi sábio. Pois agir com generosidade para com aqueles que também lhe ajudaram demonstra sabedoria e não insensatez. Não indiferença. Lembra, ele era um homem segundo o coração de Deus. Tudo isso correspondia ao caráter do Deus santo, misericordioso e gracioso. Deus o presenteou. Ele está dando presentes que Deus lhe deu a outras pessoas. Reflita. Aqueles homens, especialmente aqueles chamados filhos de Belial, mereciam alguma coisa boa de Deus? Não. Mas eles receberam? Sim. Deus lhes deu a vitória, o reencontro com seus familiares e com seus bens, e ainda, além disso, um grande despojo. Por quê? Porque Deus é bondoso e misericordioso. E quanto a nós? Por que fomos salvos? Paulo fala em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é graça? É um favor imerecido, é um presente que Deus nos dá, que nós não merecemos. Versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Ou seja, não é mérito seu, não é ação sua, não é conquista sua. Não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. O que é? É presente de Deus. Não de obras, não das suas próprias obras, para que ninguém se glorie. Isso é graça, é um presente gracioso. Deus nos deu o maravilhoso e caríssimo presente da salvação sem merecermos, algo que jamais poderíamos pagar. Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. E assim como recebemos o evangelho da nossa salvação, devemos compartilhá-lo aos outros. Assim como Deus nos amou,
devemos amar uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Jesus falou aos seus discípulos, assim como eu vos amei. Assim como Deus nos perdoou, devemos nós perdoar uns aos outros. Não simplesmente porque isso nos trará algum benefício material, mas porque essa é a vontade de Deus. Lembra-se daquela parábola do credor incompassivo? Ele teve uma dívida enorme, imensa, impagável, perdoada por um grande rei. Mas ele buscou o seu conservo, que lhe devia pouca coisa. E ele não quis perdoar. O rei, sabendo daquilo, o chamou e disse, eu não te perdoei aquela dívida porque me pediste? Por que não perdoaste o teu conservo? Se fomos perdoados por Deus, devemos dar e liberar o perdão àqueles que nos ofendem também. Por quê? Porque Deus é perdoador. Porque fomos perdoados. Porque Deus é amor. Fomos amados e devemos amar. Davi foi disciplinado, mas ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Venceu a crise e começou a recuperar sua base de poder ao sul de Judá, conforme o plano divino. Não apenas porque compartilhou dos despojos com os anciãos de Judá, estrategicamente. Assim também nós devemos ser generosos, não buscando alguma vantagem pessoal, não buscando um reconhecimento para nós mesmos, mas porque Deus é bondoso. E como crentes devemos compartilhar de sua bondade e amor, pois tudo que temos pertence a Ele. E devemos administrar com generosidade e sabedoria, conforme o caráter dele. Se você ainda não é um crente em Cristo Jesus, creia nele. E receba gratuitamente o maravilhoso presente da vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados. É um presente que você jamais poderia pagar ou alcançar pelos seus próprios meios. Enfim, vimos que devemos buscar forças e ânimo no Senhor, nosso Deus, porque tudo vem dele. E vimos 3 verdades. Deus dá responsabilidade aos seus servos, e nós devemos agir conforme a vontade de Deus. Devemos reconhecer que toda bênção vem do Senhor, e devemos agir com generosidade e sabedoria, tendo como base o caráter de Deus e sua soberania. Deus se agrada em dar presentes aos seus, e nós somos seus filhos. Portanto, não hajamos como filhos de Belial, mas sigamos os passos do nosso Pai Celestial. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos por Tua grande bondade, pelo Teu grande amor e misericórdia, porque o Senhor a cada dia nos dispensa do Teu amor, do Teu favor, tantas bênçãos, ó Deus, proteção. O Senhor supre as nossas necessidades na alimentação, o Senhor nos dá a saúde, nos dá a família, e até na falta de saúde, muitas vezes o Senhor continua conosco, cuidando, confortando, consolando. O Senhor nos dá um trabalho, ou nos dá condições para trabalhar, nos dá inteligência para fazer tantas coisas, e que possamos reconhecer que tudo isso vem do Senhor, a nossa juventude, a nossa sabedoria, a nossa força, saúde, trabalho, família, nossos bens, não são simplesmente coisas que nós conquistamos, mas foram coisas que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos deu a força para ganhar, ou para trabalhar, ou para conquistar coisas. Que não sejamos então gananciosos, egoístas, avarentos, mas ajuda-nos, ó Deus, assim como o Senhor é bom para conosco, sermos também bons, generosos,
bondosos, amorosos para com aqueles que precisam, os nossos irmãos. Senhor, e como é reconfortante, como é de grande consolo saber que o Senhor usa pessoas complicadas, difíceis, pecadores, como nós, para fazer o teu trabalho, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é misericordioso a ponto de perdoar os nossos pecados e prover todos os meios para a nossa santificação. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de modo que agrada ao Senhor, com um coração segundo o teu coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode orar agora mais um pouquinho, enquanto ouve o pós-lúdio instrumental, e após isso, nosso culto estará encerrado. Deus abençoe a todos, uma boa noite.